Agora, o Roberto Malé, eu e o André, quando a gente sempre também foi bem cinéfilo, desde pequenininho, e a gente começou a ser inserido no universo de teatro por causa de Sai de Baixo. Cara, Sai de Baixo pra gente foi um marco na nossa história. A gente adorava assistir Sai de Baixo. E tanto é que, por conta de Sai de Baixo, eu escrevi 2 peças pra escola, pra interpretar. Eu escrevi, cara, eu tenho muito orgulho disso. E aí eu queria saber de você como um ator de teatro, palco, plateia, e de repente viaja pra locação, fica em hotel, grava cena, corta, refaz. Qual que é a diferença pra você? Você sentiu isso, mesmo tendo muita experiência, você sentiu isso? Ou você conseguiu levar numa boa, tal, por conta da sua experiência? Não, a diferença é radical. Em termos de procedimento, é completamente diferente, é outra arte praticamente. Agora, em termos de ação, de ator, aí não teve. A diferença é mais assim, de tamanho das coisas, né, enquadramento, etc. Mas uma coisa que é essencial nessa diferença é que o cinema é uma arte coletiva, né? Quer dizer, não dá para fazer aquilo lá sozinho. Sim. Né? Teatro a gente consegue. Eu tenho, inclusive, um monólogo que assim, eu consigo viajar sozinho com ele, porque eu tenho lá a luz, que não é muito difícil, num roteiro, qualquer iluminador lendo faz. Claro, mas ainda assim eu preciso de um iluminador, não dá para fazer sozinho. Mas ali você precisa de 50 pessoas. Às vezes eu acho que tinha 100 pessoas na locação, né, trabalhando. Chegou a ter mais mais do que isso. Uhum. Né? E você espera muito tempo, né? O Mastroianni que diz, né, que a grande virtude do ator de cinema é saber esperar, né? Porque você também está esperando às vezes 3, 4 horas, mas aí quando você entra, você tem que entrar com tudo, né? Quer dizer, no ponto, né? Isso, pelo meu treinamento como ator mesmo, não era difícil, né? E eu sou um cara lento, quer dizer, se você me botar, eu sou fleumático, né? Você me põe no lugar e eu fico lá. Né? Então, essa não era dificuldade. Havia uma dificuldade material mesmo, é que eu sou noturno. Eu trabalho, eu geralmente vou dormir em casa desde 30 anos, às 4, 5 da manhã. Eu fico trabalhando de madrugada. Né? Então, e as filmagens em geral começavam, assim, às vezes a gente estava no 7 às 8 da manhã, 9 da manhã. Então teve que também trabalhar toda uma mudança comportamental, de hábito, sim, né? E eu não consigo, porque eu não tenho facilidade em dormir, então não adianta, eu não ia dormir. Eu ia dormir às 3 da manhã, levantava às 5h30, e aí ia acertando meu dia, chegava no hotel, capotava aí, mas, enfim, teve uma espécie de abalo nisso aí, exceto tinha umas cenas de madrugada, né? Ali eu estava jogando em casa. Feliz, na melhor versão. Olha, nós vamos ter que dormir durante o dia. Tem manhã, ferrou. Então, mas assim, a diferença fundamental é essa coisa do trabalho coletivo. Você conta com muita gente para dar certo, né? E isso é fascinante, eu acho fascinante. Eu gostei muito de fazer. Tá gostando da repercussão? Sim, inclusive, assim, tá acima da minha expectativa. Legal. Em relação ao próprio filme e em relação ao meu trabalho. As pessoas têm falado muito bem do meu trabalho. Eu vendo também, eu sou muito crítico, eu sou muito chato, rigoroso, não rígido, mas rigoroso. E vendo o filme, a gente viu nas 2 pré-estreias, o filme em tela grande, etc. E eu gosto do meu trabalho, acho que tá bom mesmo. Excelente. E o Gabriel falou da crítica. E você, Valerim? Porque assim, é o teu primeiro trabalho e a gente sempre... Assim, você já é um cara calejado pela BP, né? Aqui quem trabalha com a internet, ou quem tá no palco também, como o Malé há muito tempo, a gente já tá acostumado. Só que assim, você tem todo um envolvimento com esse projeto. Você teve o teu primeiro trabalho, é uma nova empreitada, é algo que, se Deus quiser, a BP vai fazer milhares de ficções, é um novo passo. Você, quando viu o filme pronto, eu imagino, eu vou mostrar pra alguém. E aí, o que achou? Mudaria o quê? Mas aí você tem toda uma, né?
a tua visão e tem que estar aberto para uma crítica. Como é que foi esse processo? Cara, é enlouquecedora, cara. É enlouquecedor. A gente sempre teve ali uma forma de trabalhar dentro da Brasil Paralelo que é bem aberta, assim, bem colaborativa e tal, né? Sincera. Sincera e aberta em todas as etapas. A gente não costuma ficar protegendo muito o projeto e aí depois... Você tem que cuidar para quando a coisa tá, às vezes, muito ainda embrionária, porque às vezes você tem dificuldade de comunicar aquela ideia e as pessoas podem interpretar errado e ali você já tem uma frustração, né? Então, mas mesmo assim, a gente foi fazendo ao longo do tempo várias etapas, assim, de ler o roteiro em conjunto, aí mudava o roteiro, aí chamava um grupo maior para ver o roteiro, aí, enfim, quando tinha ali uma primeira etapa do storyboard, chamava mais gente para olhar, então a gente tem um pouco desse hábito, assim, em tudo que a gente faz ali, de ser um pouco assim, de ficar abrindo em vários momentos do processo para ir coletando percepções, ângulos diferentes e tudo mais, acho que isso ajuda a enriquecer, né? Mas ainda assim, no final das contas, a bola tá contigo, assim, ninguém vai conseguir tomar a decisão por você. Porque, primeiro que você que tá assumindo aquele risco ali, aquela responsabilidade, e as pessoas nunca vão ter todas as informações que você tem. E nunca vão estar com todos aqueles detalhes e contextos, e que se eu mexo nisso dá problema lá. Então, às vezes as pessoas dão feedback, mas elas não conseguem levar em conta tudo que envolve aquele ponto ali, né? Coisas mais abertas, do tipo, achei cansativo, sei lá, achei lento, achei tal. Beleza, você faz um exercício de tentar traduzir o que a pessoa tá falando e tal, às vezes você encontra ali, às vezes ela tá falando de um jeito, não é bem aquilo, mas você vê uma outra ponta que você consegue melhorar. Então a gente fez muito isso no processo, né? Eu me lembro a primeira vez que a gente mostrou, o filme tinha 3 horas e pouco. Caraca! Quando ele já era um filme assim montado, né? Oppenheimer, hein? E aí foi todo mundo na sala, assim, a galera não tinha visto nada filmado ainda, né? Então foi um processo bem difícil, assim, né? Então todo mundo anotou 600 mil feedbacks ali e tal, e falava. E você não pode levar pro pessoal, né? Você tem que tentar abstrair o que a pessoa... O cara quer te ajudar, no final das contas, né? Mas ao mesmo tempo, você não... Se você quiser acatar e ouvir e absorver tudo que as pessoas estão falando, você não vai chegar em lugar nenhum também, porque as pessoas muitas vezes vão falar coisas contraditórias. Então um vai falar que, pô, essa parte tá maravilhosa, e o outro fala assim, essa parte tá uma merda. Então acontece isso o tempo todo. Então, uma coisa que me ajudou um pouco a manter a sanidade, eu acho que consegui chegar num lugar que eu gostei, foi, mentalmente eu elenquei 3 pessoas na minha cabeça que eu queria que elas gostassem do filme. Que eram perfis bem diferentes um do outro. Então, tinha um perfil de um cara que era um pouquinho, né? Enfim, vou falar aqui os nomes. Mas o Lucas, né? Meu sócio, porque ele tem empatia com esses temas, com essas coisas, mas ele é um cara um pouco mais cético, um cara mais que implica com algumas coisas e tem um repertório de filmes bem amplo e tudo mais. Ele tem um perfil específico. Eu não conheço muitas pessoas exatamente como ele, mas eu sei que ele cruza com várias coisas de várias pessoas que é o público ao qual o filme se destina. Então eu penso assim, se ele gostar do filme, é um bom sinal. Não, o Lucas é um cara muito ímpar. É um bom sinal. Ele é muito diferente, mas mesmo assim, tem coisas dele aí que eu sei que convergem com muito do que tá no nosso público. Então, eu sei que é um bom critério, assim, né? Sim. Então, eu lembro que eu quero que... Eu acho que se ele gostar, vai ser bom. Depois, eu tinha outra pessoa, eu não sabe disso... Já que eu tô falando dos nomes, que é o Padre Paulo Ricardo. Ah, sim. Olha, que legal. Que é um cara que eu admiro muito, eu já tinha visto cursos dele falando sobre esse assunto e tudo mais, sei que ele tem um critério nesse tema teológico, que ele é muito rigoroso e tudo mais, e que se passar no filtro dele, eu sei que isso vai também abrir muitas portas, né? Então eu tava imaginando, pelo que eu conhecia, assim, das aulas, das coisas dele e tal, queria que ele gostasse do filme. E depois tinha uma outra pessoa que que ela é mais como arquétipo, que é a esposa do Henrique. Tá. Que é uma pessoa que se converteu também não fazia muito tempo e tudo mais. E, enfim, tinha uma série de coisas que eu acho que ela representa também um público grande que eu acho que poderia se identificar com o filme. Então, eu pensei, cara, se essas 3 pessoas... Cara, gostei do filme, mesmo que tenha algumas opiniões diversas no meio de achei isso aqui chato, odiei aquilo, sei o que e tal... Eu acho que ele vai conectar com muita gente. Legal. Então, tipo, foi não sei de onde é que eu tirei isso, não sei se eu li em um livro, alguma coisa, mas, cara, acho que vai ser um jeito de eu me acalmar um pouco, porque senão eu vou ficar muito
né? Porque você chega uma hora que você também já perdeu o seu próprio senso crítico, você já viu tantas vezes aquilo, de tantos jeitos, já decorou as falas. Você tem uma série de outras influências de cena que foi mais difícil fazer, que aí você cria um apego específico porque você se dedicou muito para fazer aquela cena. Então você já tá cheio de coisa ali, muito tempo na história, que você já não é mais um público muito confiável. Eu tinha consciência disso. Cara, eu já não sou mais confiável para avaliar esse filme, entendeu? Eu tô aqui com muita influência, eu preciso me amparar também de outras coisas. E aí, primeiro eu tentei com muita gente, aí eu fiquei mais maluco ainda, e eu pensei, cara, eu vou pensar aqui em 3 pessoas que eu acho que deveriam gostar. E aí, cara, foi um jeito que várias decisões no final das coisas, de cortar coisa, de deixar coisa, não sei o quê, foram um pouco tomadas com base nesse método aí que eu... Não, interessante. É tipo o pai que olha pro filho e fala, nossa, meu filho é perfeito. Meu filho é perfeito. Não vê, não consegue enxergar. Não, mas faz sentido. Você tem que ter um pouco esse afastamento, assim, né? No final das contas, você vai tomar a decisão ali, né? A pessoa não vai dizer assim, corta isso, e você vai... Você tem que estar pesando aquilo, né? Então é pesado, sim, é um pouco... Ainda mais que o filme demorou pra sair, então você fica... Enquanto o filme não... Agora que saiu, cara, me tirou um peso das costas, porque, cara, tá lá, é aquilo lá, não vamos mexer nesse negócio. Não, eu vi no dia que a gente foi lá na Premiere, que quando você dá a declaração, você fala antes de começar o filme, dá pra ver que você tava pesado ali. Tava pesado. E, inclusive, Felipe... O tema é um tema pesado. Muito. Né? É um tema pesado. A gente tá falando de demônio. Você tá dirigindo o demônio. Então existe também a carga emocional, uma carga espiritual. E eu sei também, por conversas de bastidores, que aconteceram coisas misteriosas. Muitas. Durante a gravação. Meio tipo igual o Exorcista, né? Se você puder falar pra gente essas coisas misteriosas que aconteceram, divide com a gente isso. Cara, teve tantas que chega a ser difícil de elencar, assim. Começa que a gente gravou numa cidade que é o Encontro Nacional das Bruxas, bruxaria, uma coisa assim. Então, a cidade tinha várias coisas, assim, né, de marcas disso daí, que põe um caldeirão lá, tinha umas coisas escritas nos trem meio esquisita. O cemitério, a gente grava aquelas cenas que tem no cemitério. Todas as cruzes estavam quebradas, porque alguém entrou lá e vandalizou. A única cruz que sobrou é a cruz que tá lá na cena. Ao longo do processo foi assim, uma série de entraves burocráticos que foram aparecendo, que a gente não fazia ideia e teve que demorar para resolver. Quando a gente foi fazer a primeira exibição para um grupo de religiosos, e era uma exibição super importante, porque era um pessoal que influencia muita gente e tal, né? Então, a gente foi fazer uma sessão no cinema, não lembro quando que foi isso, e eu tava vindo de Atibaia para essa... Eu morava em Atibaia na época, e eu vinha com muita frequência para cá. E aí eu tava vindo para essa exibição, e aí no meio da Fernão Dias, numa curva, meu pneu estoura do nada, meu carro derrapa, quase capota o carro. Caraca, malandro! Mas do nada, aí depois eu fui olhar se tinha alguma coisa, não tinha nada. Estourou meu pneu do nada, e aí, cara, eu pensei que eu fosse perder o evento, eu tinha que falar lá no início, no final e tal. E aí parou um anjo da guarda lá, um motoboy, parou todo o trânsito, eles fizeram uma corrente, fecharam a estrada, o cara ficou lá comigo 1 hora e pouco, me ajudando a trocar o pneu, porque não conseguia, o negócio estava emperrado. Enfim. E aí cheguei lá, antes de lançar também o filme, várias vezes ia pro cinema e dava problema e não ia de novo, e aí trocava, aí ia ter problema com a distribuidora, aí não foi. Na véspera de lançar o filme, que talvez isso tenha um pouco a ver com... Eu tava pesado lá no dia. Quando a gente chegou do recesso aqui, virada do ano e tudo mais, essa foi inacreditável. Assim, a gente pensou, agora não pode mais acontecer nada, né? E aí a gente chega, beleza, o filme tava pronto, só faltava finalizar algumas coisas do áudio, ia chegar o arquivo de áudio final, e a gente ia botar no projeto lá de edição, ia renderizar, exportar para passar no cinema, né? E aí, chegou a 3, 4 dias antes daquela pré-estreia, vocês estavam lá, o projeto não abria. Não abria, a gente tentou, chamou o técnico, o cara não conseguia. O que tá acontecendo e tal? Aí tem um servidor lá que ele armazena só os projetos. E aí, teve algum apagão durante o recesso, como não tinha ninguém no escritório, o no break não deu conta, chegou uma hora que acabou. Deu algum problema, que eu não sei explicar tecnicamente exatamente, mas eu sei que queimou esse servidor. E todos os projetos que estavam lá foram corrompidos. Tinha uns 15, 20 projetos da casa. E aí,
Mas ele falou, não, tranquilo, porque esses projetos, eles todos os dias por padrão, tem um processo de segurança, Autosave. ele tem um backup que... Não, ele tem um backup, mas o backup não fica naquele servidor, ele joga para um outro servidor, que é para ser mais seguro ainda, joga para um outro servidor e joga para nuvem. Então não tem como perder. Eu, graças a Deus, não, imaginei que não fosse deixar uma coisa assim, né? Beleza. Aí passou 2 horas, 3 horas, 4 horas, o dia inteiro, e nada, o projeto não abria, já tinha recuperado todos os outros projetos da casa, e esse não vinha. E aí o cara falou, acho que deu um problema um pouco mais grave aqui com a oficina, não sei o que é, mas não, vamos recuperar e tal. E outro cara me dizendo, não, cara, acho que o problema ali é mais grave e tal. E aí eu acordo no outro dia de manhã, acordei com meu filho chorando às 5 da manhã, e aí eu só vejo a mensagem do cara que trabalha comigo, encaminhando a mensagem do técnico, falou assim, fizemos tudo que podíamos, fizemos tudo que podíamos, mas a oficina não teve jeito. Caraca, malandro, que e é aí isso? Imagina, 5 da manhã, com essa mensagem, todo mundo dormindo, ninguém me atendia, mandava mensagem, ninguém me atendia. Isso há 2 dias da pré-estreia. E aí eu tava quase infartando, assim, né? Eu pensei, não é possível que tenha mais essa aqui. Aí eu falei, cara, não é pra lançar esse filme aí. Porque eu sempre ficava pensando no mesmo processo, cara, ou coisa ruim tá tentando nos atrapalhar, e se é isso, nós vamos persistir, nós vamos ganhar no final das contas. Ou talvez Deus não queira que isso saia. Pode ser. Eu pensava, cara, o que é aqui, né? Pô, me dá um sinal aí, pô. E aí, quando veio a sair, eu questionei o cara. Eu falei, não é possível. Acho que agora que não é pra sair mesmo. Eu acho que... E aí, eu fiquei assim, até sei que horas, porque ninguém me respondia com essa informação, aguentando sozinho. Só eu sabia que não ia ter o lançamento, eu vendo anúncio, todo mundo se preparando, os influenciadores gravando vídeo, vamos lá! E tal. E eu enlouquecendo em casa, assim, socando as paredes. E aí, cara, eu cheguei lá, era isso mesmo. Aí falou, cara, o que aconteceu foi o seguinte, essa explicação foi de arrepiar. Foi aí que eu descobri a questão do backup, né? Todos os projetos, por padrão, eles fazem backup automaticamente todos os dias, meia-noite, o backup acontece para outro servidor. Por algum motivo, que ninguém sabe explicar por quê, desde que o projeto da oficina foi criado, há 2 anos e meio atrás, todos os backups dele estavam dando um erro que ninguém estava vendo. Porque como nunca precisou acessar o backup, ninguém viu que o backup estava sempre dando erro. E era um processo automático, ninguém viu. Aí eu, cara... Aí, cara, resumindo a história, nós já tava tentando fazer uma série de gambiarras, porque tinha uns renders mais antigos, assim, que não eram na resolução final, do jeito que tinha que ser, e nem com o corte final do filme, era uma outra história lá. Mas eu já tava pensando em gambiarras, junta uma versão com outra, e corta, e aqui tira um pedaço. Ia dar uma estragada boa, assim, no filme, era uma dor, assim, mas, cara, é isso ou nada. Eu falei assim, cara, então vamos tentar fazer alguma coisa. Eu já tava meio que tentando digerir essa coisa, a gente passou um dia inteiro trabalhando nisso daí, nessa versão alternativa meio de gambiarra. E aí, cara, no outro dia chamaram os outros caras lá, mais hardcore lá de servidor e tal. Os caras conseguiram, não sei o que eles fizeram, mas eles conseguiram trazer a vida, ressuscitaram Lázaro. E aí, cara, isso um dia antes do negócio. Então, isso criou toda uma... Enfim, se eu estiver falando demais, vocês me cortam aqui. Não, Não.